Olá! No vídeo anterior, registramos as medidas na madeira e nesta aula vamos usar algumas ferramentas de cortes. Vocês vão conhecer alguns sinais. Agora, a gente vai trabalhar com cortes. Se lembra que no vídeo passado a gente fez uma marcação. Hoje a gente vai ter que fazer essa marcação novamente, porque a gente vai usar 3 ferramentas para cortar essa madeira. A primeira ferramenta que a gente vai utilizar é a serra meia esquadria. A gente também vai usar uma outra ferramenta de corte, que é a serra de bancada. Também vamos utilizar a serra tico-tico. A primeira máquina que a gente vai falar é a meia esquadria. A meia esquadria é essa máquina aqui. Ela chama assim porque ela é muito utilizada para fazer esquadrias. E como que ela funciona? Bem, primeiro, você pode fazer o corte transversal ou você pode definir o ângulo de corte. E você tem aqui também o braço telescópico. Então, a primeira coisa, antes de iniciar o corte, é a regulagem do batente e verificar se a máquina está correta. O ângulo tem que estar no 0, porque o meu corte vai ser 90 graus. E eu vou aproximar o batente da marca de corte e travar. E agora eu vou fazer o primeiro corte para deixar minha marcação de corte correta. Com o batente feito, cortado, o processo de corte sempre vai ser ligar a máquina, ela aqui em cima, puxar a máquina até a distância do tamanho de corte, descer para o corte e empurrar a serra contra o batente, subindo no final do movimento, sempre com ela ligada. O primeiro corte que a gente faz na madeira é no topo, para tirar eventuais defeitos da tira de madeira. Feito o primeiro corte, agora é hora de fazer os cortes nas medidas de projeto. A primeira peça, de acordo com o meu projeto, tem 27 centímetros. Eu vou alinhar a marcação da medida de corte com o batente. Uma coisa importante de segurança é sempre garantir que a madeira esteja conectada ao batente, nunca afastada. Se você cortar com a peça não conectada ao batente, isso pode gerar um acidente. Outra forma de fazer a marcação é usar o próprio batente para medir a sua peça, aqui no caso 27, e marcar e fazer uma pequena marcação com fita crepe ou lápis. Isso é muito útil para cortes que vão ser feitos várias vezes. Como vocês podem perceber, agora a peça ficou pequena para cortar desse lado. Eu vou aproveitar que aqui eu tenho acabamento e vou inverter a peça dessa forma. E vou usar, nesse caso eu tenho uma peça igual, com a mesma medida, uma outra peça como referência de corte, usando de novo o meu batente para garantir a medida. Pronto, agora eu tenho todas as minhas peças cortadas. Agora é hora de falar sobre outra máquina. Agora vou apresentar sobre equipamentos de proteção individual, que precisamos usar antes de iniciar os trabalhos. Precisamos amarrar o cabelo para evitar acidentes com a máquina. Também precisamos utilizar o óculos. Se não utilizarmos, durante o corte, o pó da madeira pode prejudicar nossa visão.
Também precisamos usar o protetor auricular, porque o barulho da ferramenta pode atrapalhar. Atenção para a disposição. Sempre para trás, vejam só. Precisamos principalmente da máscara. A máscara é um equipamento de proteção de uso individual, mas também que afeta o coletivo. Precisamos utilizar porque o pó resíduo da madeira pode causar alergias. Máscara, óculos, protetor auricular e não podemos jamais esquecer de usar calça comprida. Porque se usarmos, por exemplo, um short, podemos ter prejuízos à pele e prejudicar o restante da equipe também, além de sapatos fechados, para evitar que resíduos desconfortáveis nos atrapalhem. Agora, vou utilizar a ferramenta Tico-Tico. Este é o sinal em libras. A primeira coisa que você precisa saber é a forma de manuseio. Com as duas mãos, precisamos pegar firmemente na ferramenta, assim como movimentá-la. Cuidado ao manuseio. Atenção, vejam só. Não podemos deixar a ferramenta solta. Precisamos que ela esteja retilínea na base, bem apoiada. Agora eu vou utilizar um lápis e uma lixa. A lixa servirá para afinar a ponta do lápis. Vou utilizar também a régua e o esquadro combinado. Importante que a gente use essas ferramentas de forma precisa para finalizar a marcação das dimensões. Uma fina marcação. Finalizada a marcação, vou utilizar o grampo de aperto rápido. Vamos utilizar também essa ferramenta para apoiar a madeira no grampo também. Estando bem segura, agora vou utilizar o tico-tico, mas antes vou acoplar a lâmina. Lembre-se de instalar a lâmina no tico-tico com ele desconectado da energia. Cuidado com acidentes. Antes de cortar, preciso explicar que o primeiro corte será de 22 centímetros. Desse lado da madeira. Será minha primeira peça. O corte deve ser na margem externa, a marcação. Porque se cortarmos a marcação antes feita, a dimensão pode diminuir. Depois de cortada, vamos lixar para alinharmos. Assim, teremos um acabamento. Tendo já uma peça cortada, usaremos ela como base para as próximas peças. Colocaremos uma em cima da outra. Novamente, marcando as dimensões. E usaremos o grampo de aperto rápido novamente.
Com todas as peças já cortadas, não podemos finalizar a última sem antes inverter a orientação, porque assim aproveitamos o acabamento já pronto de uma das margens. Vejam só! Finalizamos os cortes, e com essas peças vou finalizar meu projeto. A serra de bancada, ela tem basicamente duas formas de trabalhar. Uma delas que é com o carrinho, que é esse lado esquerdo aqui da máquina, que a gente consegue empurrar ela. Junto com esse carrinho, a gente tem um batente, que é essa peça que ela se move, né? Então você pode levantar ou abaixar ela. Quando a gente usa esse carrinho, a gente sempre vai levantar esse batente. A outra forma de usar essa máquina, que é uma forma um pouco mais, que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, é o lado direito aqui da máquina, que a gente usa essa guia paralela, que a gente movimenta ela aqui. No nosso caso, nesse momento, a gente vai cortar com o carrinho. Além disso, a gente tem a serra, que ela fica aqui nessa posição, e a gente pode subir e descer ela. Na parte de trás dela, que a gente sobe ou desce a serra. Em geral, a gente vai deixar a serra um pouco acima, tem esses pequenos vãos aqui no disco de serra, a gente vai deixar esse vão um pouco acima da espessura da serra. Essa primeira etapa, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar essa medida, que é a medida de 37 centímetros, até esse pequeno batente que ele se movimenta e eu consigo definir uma medida para ele. Eu vou pegar uma trena e vou transferir a medida desse batente aqui até o meu lado esquerdo da serra. Isso é bastante importante, né? Considerando que a gente tem uma espessura de serra. A espessura da serra tem 3 milímetros, então a gente tem que considerar para que lado da serra que a gente está deixando a nossa peça final. Nesse caso, usando o carrinho, é o lado esquerdo aqui. 37 centímetros até o meu batente. Eu vou tirar um excesso desse lado, que é um pedaço que ainda está sem acabamento, sem corte. Depois eu vou virar essa peça e vou finalizar ela na medida. Vou explicar só alguns cuidados que a gente tem que tomar quando está cortando com essa máquina. O primeiro deles é que a gente nunca vai colocar a nossa mão próximo da serra, a menos de pelo menos 1 palmo de distância da serra. Então, por exemplo, eu deixei esse pedacinho de madeira ali, é o que sobra do corte, eu não mexo nele até que a serra pare. E inclusive no processo aqui de corte também a gente vai sempre estar com a nossa mão bem travada aqui na peça e fazendo esse processo de corte distante da serra. Então a gente trava aqui e vai até a finalização do corte. Pode voltar aqui também, porque ele já cortou e a serra não vai afetar mais a madeira. Então esse foi o primeiro processo que eu fiz, ele é o mais simples e o que a gente mais usa nessa serra de bancada. Mas a gente tem outras situações que é quando a gente tem peças muito compridas e que a gente vai ter uma certa dificuldade aqui se eu quiser fazer cortes aqui. No caso aqui eu tenho um corte de 40 centímetros, por exemplo. Se eu colocar aqui o mesmo processo, colocar 40 centímetros aqui, essa minha madeira ela vai ocupar um espaço maior do que eu tenho muitas vezes aqui, então seria esse processo. Quando a gente encontra esse tipo de situação, a gente usa a máquina de uma outra forma, que convencionalmente a gente não vai usar, que é, por exemplo, usar o carrinho em associação à guia.
Fora essa forma de uso, a gente nunca usa esses dois ao mesmo tempo. Eu vou pegar uma peça que vai me dar uma certa espessura, né? Ou seja, um afastamento além da guia. Eu vou colocar aqui só para a gente tirar uma medida. E essa medida, no meu caso, é 40 centímetros. Vou usar como parâmetro o outro lado da serra. A peça que eu quero está do lado direito da serra, ao contrário do outro processo que eu fiz, que eu queria a peça que estava do lado esquerdo. Feito isso, eu não posso deixar essa peça nessa posição, porque senão daria na mesma. Então eu trago ela para cá, vou prender ela aqui e vou fazer o processo semelhante ao que eu fiz com a outra peça. Outra coisa importante, sempre deixar aqui bem firme no contato com esse batente. Em qualquer um dos cortes, a gente vai deixar sempre essa peça bem firme aqui. E aí eu mantenho um espaço aqui, ó. Aqui eu tenho então as minhas peças, a minha base e aqui as minhas laterais nas duas alturas que eu vou usar no meu projeto. Ok, nesse vídeo a gente comentou sobre como cortar as peças de acordo com o projeto que vocês executaram. E a gente cortou de 3 formas diferentes. Com a tico-tico, com a meia esquadria e com a serra de bancada. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre lixamento e depois também sobre como parafusar e montar suas peças. Bora lá?